Fala galera do Jogo Rápido, vamos fazer aqui um unboxing do mais novo jogo da Fantasy Flight Games, o Rune Wars Miniatures Game. Então, acabou de chegar aqui pra mim, vou tirar do shrink wrap, esse plástico aqui, fazer aquela técnica, né, pra abrir o bicho. Aqui. Beleza? Então olha só, aqui ó, frente da caixa, parte de trás da caixa normalmente vem com os componentes, né? Aqui não, é uma outra arte completa também, assim como na frente. E a gente tem aquele esqueminha dos componentes e tudo mais aqui nas laterais, né? Então aqui nessa lateral você tem ó, jogo de em torno de 90 minutos, 2 jogadores, recomendado para 14 anos ou mais, aqui os componentes, tudo mais, na lateral da caixa. Então vamos abrir, vamos ver o que vem aqui dentro. Caixa bem grande, aquele manualzinho da Fantasy Flight com os outros jogos que eles têm no momento. Um destaque aqui pro Runebound, que também é no mesmo universo do Rune Wars, né? Mas é mais estilo um jogo de aventura, né? O Rune Wars, ele é um jogo de miniatura do estilo rank and file, ou seja, você tem colunas e fileiras de exércitos, né? Então, aqui o livro de regras, aquele esquema da Fantasy Flight, que você tem um Learn to Play, que é o livro de regras básico. E aí você tem também um livro de referências. Então assim que surge alguma dúvida, é quase como se fosse um FAQ, né? Um Frequent Asked Questions, né? Que é um livro onde você tem ali a explicação mais detalhada de algumas regras. E vem também, nesse caso, com um Lore Guide, que conta a história do ambiente, né, da ambientação do Rune Wars, do Runebound, de todos esses jogos, né, do Descent, todos esses jogos da Fantasy Flight, que tem essa ambientação própria deles, né? Então, fala aqui, inclusive, por exemplo, dos Elfos, que é uma facção que ainda não está disponível, tá saindo por agora. Por enquanto aqui, né, só estamos com a caixa base. Então temos aqui os tokens, a régua aqui de alcance, range rule, os tokens todos, né, os esqueminhas de movimentação, né, de encontrar os comandos, né, as regras de movimento. Vou abrir daqui a pouquinho. Aquele insert típico da Fantasy Flight. Vamos ver se tem alguma coisa aqui por baixo. Tem. O que está escondido aqui embaixo? As miniaturas. Do lado de cá também. Então, aqui estão as miniaturas, né? Aqui as trays, né? Então você tem aqui, ó, onde as miniaturas vão sentar, né? Elas vão ser colocadas. Elas se conectam, né, para montar, como eu falei, as fileiras e as colunas, né, dos exércitos. Então você junta isso aqui assim e vai montando ali o seu exército, vai movê-los todos, né, em conjunto. É bem mais rígido do que eu imaginava, pelo que eu tinha visto na internet, viu? Me parecia ser uma coisa um pouco mais molenguinha, mas não, é bem rígido, bem legal. Os três. Tem aqui as outras trays que são para as unidades grandes, né? Então tem as unidades de cerco e os heróis que podem ficar únicos numa tray dessa aqui. Vou botar aqui de volta. Temos aqui também as trays de cavalaria. Aqui, ó. A cavalaria. Bem legal aqui também. Compridinho. Só temos 4 unidades de cavalaria, né? 2 trays de cavalaria no jogo base. São as cavalarias dos humanos. Aqui temos os dados.
né? 2 de cada, vermelho, azul, branco. E os standees e as bolinhas que você usa para criar os dados de movimentação. Cartas pequenas, onde você tem os upgrades, que você pode colocar nas unidades. Os vários upgrades das unidades. E as cartas de moral, né? Então você tem também uma questão em relação à moral dos seus exércitos, que é definida por essas cartas aqui, que tem esses símbolos espirais. Tem várias dessas cartas também. Aqui. Carta de referência. As cartas com as missões e os tipos de deployment, né? Que você tem nesse jogo. Aqui mais referência. Mais missões e deployments. Aqui as cartas das unidades. Então a gente tem aqui duas facções, né? Então são as facções dos mortos-vivos e dos humanos. Então você tem aqui as cartas, né? Elas são frente e verso. Aqui tem o preço das unidades, os upgrades que você tem, de acordo com o tamanho da sua unidade. E aqui a base da unidade. E aí a mesma coisa aqui para os lanceiros dos humanos. Aqui tem referência dos obstáculos que vem no jogo. Por aí vai. Então, todas essas cartas aqui que vem nessa caixa base que eu tô abrindo aqui para vocês poderem ver. Vamos agora para as miniaturas, que é o que todo mundo está mais interessado. Vamos lá. Uma das coisas que mais tem chamado a atenção, né? É uma essas miniaturas das unidades de cerco, né? Das unidades grandes. Então você vê que elas são de encaixe. Então, diferente da maioria dos jogos de miniatura, dos wargames de miniatura, que você tem que realmente montar as miniaturas, tirar, né, daquela base que elas vêm e realmente colar, montar tudo direitinho. Essa miniatura, elas são talvez um pouco menos detalhadas do que miniaturas do tipo do Warhammer, por exemplo, mas elas são mais fáceis de montar. Então você consegue montar elas só no encaixe, sem necessidade de cola. Se você quiser colar, claro, você pode. Ela tem uma grande quantidade de detalhes, tá? É bem detalhadinha. Então assim, eu acho uma quantidade de detalhes sensacional. Esse cara aqui. Muito legal, né? Uma larvona. E quem tá montando essa larva? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá montando. E ele tem uma lança. Uma lança aqui, nossa, cadê? Vou colocar aqui. Um pouquinho mais difícil do que a parte grande ali da unidade, né? Mas... aí. Tá aí. Bichão. Muito legal. Então você tem essas unidades aqui, né? As unidades grandes como essa, por exemplo. E você tem unidades menores, né? Essa aqui é a unidade de cerco que vem dos humanos, né? Com um golem enorme também. Vamos dar uma olhada aqui. Muito legal. Depois quero fazer a comparação com as unidades menores. Mas, ó, realmente fácil de montar, né? Você pode desmontar depois para pintar. Depois que pintar, se você quiser, você pode montar novamente com cola ou não. Aí depende, né, da sua preferência. Depende de como você pretende guardar essas unidades, né? Como que você está pensando em armazenar o jogo depois de pronto. Vamos ver aqui onde é que vai entrar. Aqui. Acho que vai ser pra cima. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se outro braço. Esse vai ser aqui. Esse tá aqui. Esse aqui ainda não entendi se encaixa. Aqui, pra cima aqui.
legal. Um Rune Golem. Muito legal. E esse bicho aqui dá porrada, viu? O bicho aqui briga bem. Vamos ver algumas das unidades menores. Aqui, ó. Vamos ver as caveiras aqui, ó. Tem algum escudinho. Vamos ver. Vamos montar aqui algum desses caras. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vou montar ele aqui. Esse aqui vem com escudo, Aqui vem o escudo. Aqui. Vamos lá. Essas unidades menores são mais difíceis de montar, né? Essas talvez realmente exijam uma colinha para você ter certeza que ela vai segurar direitinho, né? Os encaixes são bem pequenininhos, não sei se dá para vocês verem. Os encaixes são realmente bem pequenininhos. A gente fica até com medo de apertar, apesar de não ser um plástico... Aí, ficou. Apesar de não ser um plástico rígido, né? Existem alguns jogos como o Aliens vs Predador, por exemplo, que é um plástico rígido, é uma resina, na verdade, não um plástico. E ele é meio quebradiço, ele é fácil de quebrar. Esse aqui não, ele é relativamente maleável, como vocês podem ver. Está aí, ó, as unidades menores, para a gente ter uma noção de comparação de tamanho. Aqui é a unidade de cerco com a unidade menor. Diferença do tamanho. A gente tem uma noção realmente da grandiosidade desse jogo. E além disso, além das miniaturas, claro, a gente tem todas os tokens e as réguas de movimentação, a régua de distância aqui, né, onde você vai marcar a distância para ataques, a distância. Você tem aqui ainda todas esses tokens aqui, ó, aqui é o cenário, então, aqui os obstáculos que você vai ter no terreno, né? Então, floresta. Depois eu tô querendo fazer uns desses aqui em 3D. Vou fazer junto com vocês aí, vou acompanhar junto com vocês. Quem se interessar em pegar as técnicas depois, posso gravar um vídeo ensinando. Que as réguas de movimentação lembram muito X-Wing, né? Então esse é um sistema de rank and file, de wargame, de miniatura, muito parecido com o que a gente tem no X-Wing. Nesse sentido, né? De usar réguas de movimentação. Então a FFG, ela utilizou muito do que ela aprendeu com o X-Wing para montar esse jogo. Obviamente tem diferenças fundamentais, um jogo completamente diferente, mas que usa muito do que a FFG aprendeu aí com seus jogos anteriores, com X-Wing, com a Armada, com o próprio Descent, né? O dado, vocês podem ver, também os dados, eles têm aqueles símbolos que são muito comuns, que a gente já conhece do Descent, do Imperial Assault, né? Então, esses raiozinhos que são os Surges, né? O Hit, que é essa bolinha, e por aí vai. Beleza? Então, acho que é isso. Depois que eu tiver montado tudo, a gente vai fazer uma análise das regras, vamos continuar trabalhando um pouquinho nesse jogo aí. Espero que vocês gostem. Até mais. Abraço.